Examinando as Escrituras, vamos agora estar lendo a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, que ninguém vos engane dizendo que você não precisa praticar a justiça, que você não precisa fazer o bem, que você não precisa buscar o que é reto, o que é direito, o que é justo, como a palavra de Deus nos diz que ele é puro. Então, Jesus é puro, Jesus é correto, Jesus é o justo de Deus. Então ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. É o modelo do homem, como filho do homem, veio ao mundo nos ensinar o caminho daquele que agrada a Deus. É o caminho do justo, do que segue a Cristo. É exatamente aquele que crê e por crer o obedece, por estar crendo nele, crê na sua palavra. Então, crê na sua orientação, crê no seu mandamento, crê na sua direção. Se você crê, você obedece. E obedecendo, você pratica esta palavra. E então você é um justo. Nós temos que praticar a justiça. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, o engano é que a mentira é dizer que você não precisa fazer nada. Você não precisa temer a Deus, você não precisa obedecer os seus mandamentos, você não precisa fazer o bem, você não precisa amar o próximo. Isso é mentira. Você tem que praticar a justiça, como Jesus nos ensinou, como ele fez. Quando ele nos diz em uma parábola, contando a história de um homem que caiu na mão de salteadores e um samaritano o socorreu, e ele diz: faça igual, ame como ele amou. Isto é amar ao próximo. Este é o exemplo que Jesus nos deu. Então você tem que praticar o que Jesus está dizendo, porque ele é justo. Ele é o modelo do homem salvo. O Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Então, aquele que anda no caminho de Jesus também será ressuscitado no último dia, participará da ressurreição dos mortos, será tratado, será considerado, declarado justo diante de Deus, será julgado e será salvo, será absolvido, será apresentado por Jesus como um justo, ao qual Jesus dirá: eu o conheço e sei as suas obras, e sei que você me seguiu, você creu em mim, e isso está revelado pela prática da justiça. Repetindo mais uma vez o texto, 1 João 3,7 diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Então, nenhuma autoridade religiosa, ninguém pode dizer para você que você não precisa praticar a justiça, amar o direito, amar o que é correto, amar o que é puro e praticar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, realmente é uma declaração de justiça na prática que você deve praticar. Isso vai glorificar a Deus, isso vai iluminar o mundo, vai trazer vidas à conversão pelo seu modelo. Assim como Cristo nos ensinou, nós devemos ensinar ao mundo a prática da justiça. Não amar apenas de palavras, apenas da boca para fora, mas de verdade, com sinceridade, amar ao próximo, fazer o bem,
viver na prática da justiça, procurar entender a situação antes de se posicionar com sabedoria, com a sabedoria de Deus, com a direção de Deus, de acordo com a palavra. Isso é praticar a justiça, não deixar ninguém sofrer a injustiça, a maldade, a violência, a perda dos direitos, sem que realmente seja dada a ele oportunidade de defesa. Isso é prática da justiça. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, estamos trabalhando mais uma vez esse texto, estamos fazendo uma revisão deste estudo para reforçar esta palavra, este texto que nos ensina que o diabo vive pecando desde o princípio, lá desde o Gênesis. Pecado é a mentira. Pecado é esta mentira em relação ao mandamento de Deus, essa desobediência. Então, quando Deus diz para o primeiro casal para não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, então ali está o mandamento. Na prática, na obediência, está a vida. Mas no pecado, na desobediência à palavra de Deus, ao mandamento de Deus, está a morte. Ali está o pecado revelado, ali está o pecado do diabo. Então, que incitou, tentou o homem e a mulher para desobedecerem o mandamento de Deus. E o Filho de Deus se manifestou para isso, para destruir as obras do diabo. Então, para nos levar à prática da justiça, da verdade, da obediência a Deus, praticar o que é reto diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus. É Deus que deve ser honrado, glorificado, pois Ele é o Criador. Vem Gênesis descrevendo a criação, o amor de Deus, como tudo foi feito, como Deus criou tudo, como Ele é dono por direito. E ao invés de nós, do ser humano, da humanidade, honrar e glorificar a Deus, e agradecer a Deus e servir a Deus, obedecê-lo com gratidão pela criação, pois Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono da vida, Ele é o autor da vida. Ao invés da humanidade dar ouvido a Deus, a humanidade ali representada por aquele primeiro casal, e até hoje em tantas nações, tantos povos, tantas pessoas, tantas famílias, preferem dar ouvidos à mentira do diabo. Ele peca, ele mente desde o princípio. Ele incita, ele tenta a humanidade para que a humanidade desobedeça a Deus e queira crescer e dominar todas as coisas sem Deus. Essa é a tarefa do diabo até o fim. O tentador, o acusador. Ele tenta, e quando o homem peca, a mulher peca, o diabo ainda o acusa pelo próprio pecado que ele tentou. Essa é a sua tarefa. E cabe a nós vencermos o diabo. Nós é que temos que lutar e vencer. Ao vencedor, diz Jesus ali no Apocalipse, lhe darei que se assente comigo no meu trono, como o Pai também me deu esse direito e eu assentei com ele no seu trono. Então, você tem que vencer o diabo. Você tem que dizer não à mentira do diabo e glorificar a Deus e buscar a Deus e santificar-se, buscar o que é justo, o que é reto, o que é direito, praticar a justiça em todo o tempo e assim vencer o diabo, vencer o mal, vencer as trevas, o diabo que fica ao derredor procurando a quem possa tragar. Quem terá que vestir toda a armadura de Deus e vencer no dia mal é você. Você precisa estar preparado para vencer, para a batalha. Você precisa desejar a vitória, lutar pela bênção de Deus na sua vida. Você precisa buscar a salvação. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa orar. Você precisa clamar.
Você precisa examinar as Escrituras, conhecer a verdade e praticar essa verdade, esta justiça de Deus revelada na sua palavra. Você precisa vencer. Você precisa tomar a armadura de Deus, você precisa tomar a lâmpada de Deus, a bússola de Deus, a palavra de Deus, lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Você precisa tomar posse da bênção, da vitória, do que Deus tem para te dar, para que você vença, seja mais do que vencedor em Cristo. Então você tem a sua tarefa, você tem a sua missão, você tem o seu trabalho no Senhor. Você tem que ser um obreiro de valor, você tem que ser um guerreiro com a armadura de Deus, com a espada da palavra, com o escudo da fé. Você precisa buscar. E quando você pede a Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você pratica aqui a obediência à palavra de Deus, Deus te abençoa, Deus te responde e Deus te capacita. Ele te dá a armadura, Ele te dá a luz, Ele te dá a sabedoria, Ele te dá força, Ele fortalece o seu coração. Ele diz na sua palavra que você não precisará temer o mal, porque o Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai te capacitar para que você lute e tenha vitória. Então você receberá um novo coração e será batizado com o Espírito Santo de Deus para ter vitória sobre o diabo. Realmente aqui quando diz a palavra de Deus que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como é que Jesus faz isso na sua vida? Ele destrói toda a ignorância, toda a mentira e te dá visão, te dá condição de vencer o diabo, batizando você com o Espírito Santo. Então ele te dá autoridade, ele te dá sabedoria. O Espírito de Deus te dá a palavra da vitória. E aí você vence o diabo. João Batista anunciou que ele batizava com água para purificação, para testemunho. Mas viria aquele que era maior do que ele. Aquele que é maior do que ele, Jesus, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando se refere a Jesus, nós temos que nos lembrar disso. Como que Jesus vai destruir as obras do diabo? Dando condição ao homem e à mulher de responderem ao diabo com a sabedoria e o poder do Espírito Santo e derrotarem o diabo. Como Jesus fez ali na tentação do deserto, o Espírito de Deus estava com ele, os anjos estavam com ele, Deus deu a ele condição e ele venceu. E ele dá essa condição para nós. Assim como Jesus venceu o diabo ali no deserto, você também vence. Você vencerá pelo poder do Espírito Santo. Porque Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E batizando com o Espírito Santo, você passa a compreender toda a palavra. É o Espírito Santo quem nos revela. É o Espírito Santo quem habita em nós e nos dá a palavra. Nos dá o pensamento certo, o entendimento correto das Escrituras. E nos dá autoridade para pisar na cabeça da serpente e vencer, sermos mais do que vencedores. E realmente nós vencemos as trevas, nós vencemos o mal, nós vencemos aquilo que estava lá no Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo, e vencemos conforme está lá em Apocalipse. Eles o venceram pelo testemunho, pela palavra, pelo conhecimento, pela revelação do Espírito Santo. Por isso somos mais do que vencedores. Vencemos entendendo a palavra de Deus na nossa vida e obedecendo a Deus e não caindo mais nas ciladas do engano, da mentira, da desobediência a Deus. Nós agora realmente adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então nós temos aqui no versículo 8 agora, o texto que nos diz: todo aquele que é nascido de Deus
não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, novo nascimento, nascer da água, nascer do Espírito. Então, você nasceu de novo, nasceu do Espírito. Você nasceu para vencer, para andar na luz, para vencer o diabo, para vencer as trevas, vencer o abismo, vencer os demônios, vencer o príncipe das trevas, o príncipe do abismo, e vencer e nascer para Deus, para os céus, para a luz, para andar com Deus. E é justamente o que nós vamos encontrar no versículo de número 10, que diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então aqui é uma diferença entre a luz e as trevas. Então eu já sei que eu preciso praticar a justiça e amar ao meu irmão. Jesus nos amou, morreu por nós. E o mandamento dele, o novo mandamento, é que nós possamos nos amar uns aos outros, agora como Cristo nos amou. Então aquele que ama o seu irmão é nascido de Deus, porque é como Cristo. Cristo é o modelo do Filho de Deus. Então, se você quer ser um filho de Deus, você vai praticar a justiça e vai amar o seu irmão. Se alguém te disser que existe religião, existe presença de Deus, que existe aceitação de Deus fora dessa palavra, ele está enganando você. Ele está dizendo que você pode viver de qualquer maneira, praticando mal, ociosamente, sem produzir nenhum fruto, sem praticar o bem, sem amar o seu próximo, sem andar na retidão, sem andar nos passos de Jesus, sem andar no caminho estreito. Ele está te enganando. Ele está pregando contra toda a palavra de Jesus. Então não caia neste engano, mas siga aqui a palavra de Deus, as Escrituras, pois elas nos revelam a Cristo. E assim, revelando a Cristo, nos revelam o caminho para a vida eterna, o caminho de Deus, que é perfeito. E realmente você tem que pôr um objetivo na sua vida. Eu quero me aperfeiçoar a cada dia. Eu quero obedecer mais a Deus. Eu quero servir melhor a Deus. Eu quero praticar o bem. Eu quero amar mais e mais. Eu quero ser como Cristo. Ele é o meu modelo. Ele é o meu exemplo. É a Ele que eu devo seguir. Eu devo ser como Cristo. Eu devo seguir a Cristo, praticando a justiça e amando o meu irmão. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Quem pratica a justiça e ama o seu irmão é filho de Deus. Mas o filho do diabo não pratica a justiça. Ele mente. Ele engana, ele maltrata, ele distorce, ele torce, ele diz o que Deus não disse e engana as pessoas. Este é o filho do diabo, que mente desde o princípio, mente desde a criação, peca e desfaz da obra de Deus. Mas aquele que pratica a justiça, diz a verdade, glorifica a Deus. Deus é o Senhor, Deus é o Criador. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Então, este pratica a justiça. Aquele que ama o seu irmão. Jesus amou, Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, eu amo meu irmão. Eu amo a sua vida, eu quero a sua salvação, eu quero o seu perdão. Eu quero que a misericórdia de Deus o alcance, porque Jesus quis isso e fez de tudo. Foi fiel até a morte, morte de cruz, pela minha salvação, pela sua salvação. Então, se você segue a Jesus, se você é filho de Deus, você anda nos passos de Jesus e também deseja a salvação de toda a humanidade, de toda a terra.
versículo 11, agora nos diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, desde o princípio, a que se refere aqui João? Ele está se referindo ao livro de Gênesis. A palavra de Deus, ela deve ser lida, observada, desde Gênesis até Apocalipse. Nós não podemos criar barreiras, porque essas barreiras de interpretação vão nos impedir de entender o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a palavra de Deus como um todo. E você não conseguirá, então, examinar as Escrituras e entendê-las no seu todo, realmente como Deus, o Pai, quer que você entenda as Escrituras. Você vai criar um bloqueio, você vai ter um coração de pedra que vai se fechar, vai criar um muro de pedra e o seu coração vai fazer parte desse muro e vai impedir você de entender as Escrituras, vai bloquear a sua mente, vai petrificar a sua alma. Então você precisa quebrar essa pedra, quebrar essa barreira para receber a palavra de Deus, palavra de vida eterna. Então João está dizendo aqui, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, desde a criação, viu Deus que tudo era bom, Deus criou tudo com amor, e Deus colocou ali a primeira família da terra, incluindo os filhos, toda a família, para que convivessem em amor, compartilhando as coisas. Então veja como nós estamos aqui afirmando que é referência ao Gênesis. Veja só o versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja como está em harmonia com todo esse capítulo 3, que fala de justiça, praticar a justiça, amar o seu próximo. E você, muitas vezes, cria uma barreira para que esta palavra tenha origem lá no Gênesis. Você pensa, essa é uma palavra do Novo Testamento. Mas não, é uma palavra de toda a Escritura. Engloba toda a Escritura. E Jesus mesmo diz, examinais. Vocês examinam, vocês têm prazer, gostam de estar buscando ali os segredos, o conhecimento das Escrituras. E pensam que nessa interpretação virá a luz da vida eterna, das coisas de Deus, do conhecimento de Deus, de vencer o mal, de ter vitória e da salvação eterna. E é isso mesmo, de Jesus, é isso mesmo, porque são elas, desde Gênesis, ele está dizendo isso, são as Escrituras totais, desde Gênesis, que testificam de mim. Então vocês vão encontrar as Escrituras, vocês vão examinar as Escrituras e vão encontrar a Cristo, o Messias, nesta Escritura. Então nós temos que estar atentos a isso, e sem nenhuma divisão, sem nenhuma barreira. É o que João está fazendo aqui. Ele está dizendo, olha, se você reparar lá em Gênesis, você vai ver ali a história da família, da humanidade. E dentro da família estavam os pais e os filhos. Então, desde o princípio, que nós devemos amar uns aos outros. Onde está isso? E João está dizendo, olha, está lá desde a história de Caim e Abel, lá em Gênesis, lá no início, onde diz, olha, Caim, procura entender, para entender o amor de Cristo. Caim era do maligno. O maligno, aqui para João, é o que pratica a impiedade, a iniquidade, a maldade, aquele que não ama o seu irmão. Então, quando ele diz que a obra do diabo era aquela de não praticar a justiça e não amar o seu irmão, esse não é nascido de Deus, como Caim. Caim não amava o seu irmão. Caim era do maligno. O maligno, então, incitou o primeiro casal a desobedecer a Deus,
a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, para levá-los à morte. E agora incita Caim a matar o seu irmão por inveja, por diferença, porque Abel foi aceito por Deus e Caim não foi. Então ele vai incitar que toda desigualdade indica, permite o assassinato, o roubo, a morte. Então, realmente o diabo, ele vai mentir desde o princípio. Ele vai tentar, ele é o tentador, ele é o acusador, ele é o maligno, ele é o príncipe das trevas, ele domina o reino da morte. Então ele quer mais mortos, pessoas morrendo. Aquele que morre, se vai morrer, vai para o seu reino dos mortos. Se morre na perdição, torna-se ainda mais prisioneiro, torna-se perdido. Então, mais um para o reino das trevas. Então, o diabo aqui tenta Caim e lhe dá, certamente esse é o contexto da palavra, uma orientação, que se há desigualdade, o que está por baixo tem o direito de matar o que ele suplantou. Se Abel foi recebido e Caim não, então o que Caim tem que fazer? Tem que matar, tem que se vingar, tem que praticar o mal. Então aqui diz a palavra de Deus que nós temos que amar os nossos irmãos, perdoar, orar, ter misericórdia, lidarmos com humildade, reconhecermos quem fez o certo, quem fez o correto, foi recebido. E a palavra de Deus para Caim é que ele deveria procurar fazer o certo. É o que nós estamos aqui estudando. É o que estamos falando. Como se nós estivéssemos pregando para muitos Caíns. Você tem que aprender a praticar a justiça, fazer o que é certo. Se o seu irmão fez melhor, você deve então agora se esforçar para que você também faça o bem, faça melhor. Abel fez melhor do que Caim, então Caim precisa se esforçar mais, aprender, conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus. Caim não conhecia. Caim fez mal feito, Caim fez de qualquer jeito. Caim está demonstrando que ele não teve cuidado de pensar em Deus, de buscar a Deus, de buscar conhecer a Deus. Ele não examinou o contexto do relacionamento entre irmãos, que ele deveria servir a Deus, adorar a Deus, já em espírito e em verdade, prestar o culto e amar o seu irmão. Abel prestou atenção. Abel conheceu algo de Deus. Ali na limitação do início, bem no princípio, Abel já revelou essa luz do conhecimento, do culto, da adoração, e foi recebido por Deus. Então, quanto mais você conhece, faz bem feito, pratica a justiça, anda na luz, faz o que é reto, o que é direito, veja bem, toda a palavra de Deus aqui contida neste exemplo do Gênesis. Você faz como Abel e você agrada a Deus. Você faz o que Deus aprova e Deus responde. Vimos que Deus atentou à oferta de Abel, à adoração de Abel, ao que Abel conseguiu perceber no seu conhecimento do bem, da revelação, do que ele tinha, do que teve oportunidade de perceber. Abel agradou a Deus. Caim não. Caim não buscou a Deus. Caim não buscou conhecer a Deus. Caim fez mal feito e não foi recebido. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer melhor. Eu preciso pedir perdão, confessar o meu pecado, me arrepender e falar com Deus: Senhor, amanhã eu vou fazer melhor. No próximo culto, eu vou fazer melhor. Era isso, foi isso que Deus revelou para Caim. Caim, se você fizer bem feito, você será recebido. Se você fizer mal feito, se não tiver justiça, se não houver correção, se não for feito de acordo com a vontade de Deus,
com que agrada a Deus, você não será recebido. O seu culto não será recebido. E muitos têm perdido bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu crescimento, nesta terra. Tem perdido a bênção de Deus nesta terra porque tem feito a coisa errada. Tem feito como Caim, que diz aqui a palavra de Deus, que Caim realizou obras más e não boas obras. Caim não estava fazendo o que agradava a Deus. Então ele perdeu, já começa perdendo. E você deve saber disso. Você deve orar, falar com Deus, pedir perdão pelas coisas erradas, pelas más obras do passado até agora. E você deve agora fazer um propósito com Deus. Senhor, a partir de agora, e começando pelo novo dia, pela oportunidade que o Senhor me dá na vida, Senhor, eu vou fazer o correto, eu vou praticar o bem, eu vou praticar as boas obras, eu vou buscar fazer o que te agrada, eu vou procurar te conhecer melhor, para fazer melhor. Esse conhecimento tem que levar à prática. Eu sei mais, eu conheço mais e eu faço mais. Eu conheço melhor, eu sei melhor quem é Deus. Eu aprendi agora, eu conheci a Deus, procurei conhecer, prosseguir em conhecendo ao Senhor e vou fazer melhor. Sabe o que vai acontecer? Deus vai responder a sua oração, a sua adoração, o seu fruto, o seu serviço. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua entrada, a sua saída. Deus vai te guardar do mal. Deus vai te fazer prosperar. Você vai experimentar essa bênção de Deus. Mas você precisa se arrepender. Você precisa se converter. Você não pode ser como Caim. Diz aqui, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Então ele não estava sendo abençoado, ele estava perdendo, ele estava ficando para trás. Mas Abel, diz aqui que as de seu irmão eram justas. Então Abel estava vencendo, Abel estava prosperando. A bênção de Deus estava sobre Abel. E Caim piorou mais ainda a sua situação com o assassinato. E aqui está um ensinamento. Você deve amar o seu irmão. Você deve perdoar. E deve servir a Deus cada dia melhor. Para que você receba a bênção de Deus. Nunca separe, nunca pense que você precisa separar obras de graça, de bênção, de justiça. Não pense dessa forma, porque a palavra de Deus acaba de nos falar que as obras de Abel eram justas e ele estava caminhando para a bênção. E Caim do mal apenas piorou muito mais, claro, a sua situação ao assassinar o seu irmão. Por que Caim assassinou? Porque ele estava ficando para trás. Ele estava perdendo cada vez mais a caminhada junto com o seu irmão. Ele viu o seu irmão progredir, prosperar, e Caim foi se revoltando. E ainda a palavra de Deus está dizendo, ele era do maligno. Então o maligno já tinha um acesso sobre o seu pensamento. Nós falamos aqui que o maligno dá aquela razão que deu para o primeiro casal, olha, vocês podem comer, vocês podem desobedecer a Deus, que vai vir coisas boas. A mentira, o pecado, dizendo que Deus não estava correto. Aí está a ignorância, o pecado. E com certeza o diabo também tentou Caim, dizendo, olha, se há desigualdade, já há crime, já há motivo, razão, você pode matar seu irmão. E Caim, dando ouvido àquela tentação do diabo, ele vai lá e mata o seu irmão. Porém, a palavra de Deus está nos dizendo que todo aquele que conhece a Deus, serve a Deus, agrada a Deus, vai crescer. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Então vamos orar, vamos continuar orando, intercedendo por você, pela sua família. Deus vai te abençoar
você vai progredir, você vai vencer, você vai melhorar. E o Senhor é contigo e Deus te ama e quer te ver crescer e ter vitória nesta terra. Que nós vamos continuar falando sobre o propósito de Deus para o ser humano na terra. E vamos ver quantas coisas maravilhosas Deus tem para nós, reservados aqui para aquele que o obedece, para aquele que o ama. Você vai saber e vai prosperar e vai progredir. Vamos também interceder pelas nações, desde a nossa nação até todas as nações da terra, pelas famílias da terra. Nós vamos agora clamar. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, primeiramente pedindo o Teu perdão, a Tua misericórdia pelos pecados desta terra, pelos pecados da humanidade, pela falta de glorificação ao Teu nome, por toda a iniquidade, todo o mal contra o próximo, toda a violência. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas mentiras, pelos enganos, pela opressão, pela escravidão. Deus, toda a maldade, aquele que procura difamar com os lábios, destruir vidas, Senhor, matar como Caim, Senhor, que era do maligno, e por causa das suas más obras, Senhor, por causa das suas derrotas, dos seus próprios fracassos, Senhor, porque ele não fazia, Deus, aquilo que te agrada. Ele ficou violento, ele ficou irado e foi tentado a entender que tinha o direito de matar o irmão que progredia, que crescia, porque te agradava, ó Deus. Nós pedimos perdão por isso e pedimos que todos venham ao conhecimento da verdade, Deus, para te agradar, para te servir, para serem abençoados nesta terra que o Senhor criou para nós, para que nós pudéssemos viver uma vida de alegria e paz na Tua presença. Pedimos também a Tua bênção sobre todas as nações da terra, que venha o conhecimento da Tua glória, que enche esta terra, como as águas cobrem o mar, que venha uma torrente, Pai, sendo derramada dos céus sobre as nações, abençoando, Senhor, corrigindo, ó Deus, o mau caminho, o caminho das trevas, o caminho do engano, que seja corrigido, que seja extirpado, Senhor, e que a Tua luz resplandeça para as nações, para as famílias da terra, para todos os povos, que todas as nações e todos os povos venham se converter a Ti, venham Te buscar, glorificar o Teu nome, Senhor, que venham a conhecer a luz, Tua maravilhosa luz, Tua maravilhosa graça, Tua maravilhosa salvação, e venham viver na Tua presença, Pai. É o que nós oramos, certo, Senhor, da vitória, pois Tu podes todas as coisas, nada é difícil para Ti, Senhor. Por isso colocamos todo o povo, toda pessoa, todos desta terra em Tuas mãos de poder, clamando pela salvação de todas as vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, o Messias. E que Deus abençoe a você, sua casa, em nome de Jesus, eternamente.